Olá, Gilberto, tudo bom? Bem, obrigado. E você? Tudo bom. É um grande prazer tê-lo aqui nesse. Vamos bater um papo e tenho certeza que vai ser assim muito rico, muito legal e divertido, enfim, e né, da forma como você é simpático e um sucesso, né? Eu Obrigado. realmente estou muito feliz de tê-lo aqui nesse vídeo e agradeço por ter aceitado o convite. Tá bem, eu de qualquer forma também, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui um pouquinho compartilhando um pouquinho da história, um pouquinho da experiência, um pouquinho daquilo que a gente passou, né? E dizer para você que é uma alegria a gente estar aqui, né? Deixando a tecnologia nos unir aí a 400 quilômetros de distância, a gente falando aí ao vivo e a cores, né? Isso ainda me impressiona, né? Isso ainda é muito surreal, né? Mas é uma alegria para mim estar aqui, viu? A tecnologia facilitando, né? Muita gente acha que a tecnologia pode ser um estorvo, pode ser um problema, mas não, olha aqui, é um exemplo. Eu estou falando aqui diretamente do Rio Hum, com o Jober, que está na casa dele, né? Em São Caetano, aqui em São Paulo, né? É isso aí. Jober, me diga uma coisa, qual é o poder da coragem? É o, quando a gente falando do poder da coragem, né, que é o livro que eu escrevi, o que eu fiz simplesmente é que em 1994 uma pessoa passou pela minha vida. Essa pessoa já não está mais aqui, há 2 anos, com 80, um pouco mais de 80 anos de idade, ele foi morar no céu, mas em 1994 ele passou pela minha vida. E ele me ensinou, né? Foi um final de semana de treinamento, foram entre 15 e 18 horas de treinamento, que ele compartilhou das experiências dele como empresário. Nós estávamos umas 300 ou 500 pessoas, eu não sei dizer ao certo, naquele treinamento, e eu tomei uma decisão de que eu ia fazer tudo aquilo que ele havia ensinado naquele final de semana. Eu era um menino pobre, e quando eu falo pobre, eu era pobre mesmo. Eu não tinha, muitas vezes eu não tinha dinheiro para as coisas que eram básicas, né? E o Bill dizia que, o nome dele era Bill, né? O Bill dizia que você é pobre quando você não tem dinheiro. Então, aí definitivamente eu era pobre. Na verdade, eu resolvi escrever o livro não porque o Jober mesmo tem alguma coisa para contar, assim, eu não me sinto como tendo alguma coisa para contar, para ensinar, mas o que eu achei legal de compartilhar é pegar aquilo que o Bill ensinou e aplicar na minha vida, então na vida do Jober, e eu produzir um resultado. Então, mais o que eu estou compartilhando no poder da coragem é aquilo que o Bill ensinou na prática, aplicado à minha vida, e como eu tive resultado, então eu de verdade eu acredito que as pessoas possam ter resultados também. Eu fiz uma relação de umas 10 pessoas que eu toquei nesses quase 20 anos de ter conhecido o Bill, pessoas que caminharam comigo, né? E essas pessoas, todas elas mudaram de nível na vida. Algumas estão muito ricas, umas são bilionárias hoje, né? Então, e todas agradecem quando nós nos encontramos, né? Essas pessoas agradecem a mim e eu sempre faço questão de lembrar, ó, não é a mim que vocês têm que agradecer, é o Bill, porque não é nada que eu tenha desenvolvido, nada que eu tenha criado. Então, o poder da coragem é a história de Jober com aquilo que o Bill ensinou. É a coragem de empreender, a coragem de compartilhar o conhecimento, né? Também, né? De multiplicar aquilo que o Bill te mostrou, você replicar e multiplicar para que outras pessoas também possam ter essa mesma oportunidade, essa mesma percepção que você teve e poder aproveitar, não é verdade? É, a melhor definição, e por isso o nome Poder da Coragem, né? O nome coragem ele foi escolhido porque coragem significa você agir com o coração.
muitas vezes, quando a gente toma uma decisão de que a gente vai fazer alguma coisa, a gente não tem toda a informação. Então, eu não tinha nenhuma garantia de que se eu fizesse tudo aquilo que o Bill falou, ia dar certo na minha vida. Eu não tinha essa garantia. Mas alguma coisa no meu coração dizia que aquela era a saída. Então, até a coragem nesse livro, o aspecto dela, eu sei que a palavra coragem, ela traz outras coisas, mas é de você agir com o coração, de você tomar essa decisão baseado naquilo que o seu coração está dizendo. E esse agir com o coração não é loucura, não é intuição, não é alguma coisa que você sente que às vezes você só não consegue colocar em palavras, de que aquele é o caminho, aquela é a decisão que você tomou e você não vai deixar mais nada mudar essa decisão. Então é nesse aspecto que o coragem está inserido no título, né? E aí o poder de agir com o coração, né? Entendi. E quais são as cinco chaves do sucesso para mudar a vida de um empreendedor, como você fala no livro, né? Então, essas 5 chaves, elas são coisas simples que às vezes a gente tira um pouco o valor delas, algumas são novas, né? Mas vamos lá. A chave número 1 é sonhar. Então, as pessoas precisam aprender e incorporar ao dia a dia delas a capacidade de sonhar. E quando a gente fala de sonhar, tem alguma técnica nisso. Eu gosto muito do termo que o Walt Disney usa, que é imagenharia. É a engenharia da imaginação. Então, é você usar a sua imaginação para construir o seu futuro nos detalhes, né? Então, é sonhar nos detalhes. Então, não é só sonhar em ser astronauta, sonhar em ser bombeiro, sonhar em ser jogador de futebol ou cantor. Não, é você sonhar, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de quando eu queria construir a nossa escola. Eu queria construir, eu imaginei ela nos detalhes, né? Então eu entrei em um banco e eu vi umas divisões de vidro. Eu falei, eu quero que a minha escola tenha essas divisões de vidro. E eu ficava imaginando aonde as pessoas iam sentar com aquelas divisões de vidro. Aí um dia eu fui numa empresa, era uma empresa multinacional que trabalhava com teleatendimento, telemarketing, e eu fiquei muito impressionado com a forma como eles sentavam, e eu falei, é isso que eu quero. E é muito impressionante de ver que é isso que eu tenho hoje. Então, esse sonhar não é um sonhar, como eu disse, de devaneio, sem direção. É como um arquiteto, quando ele está desenhando a casa, antes de entregar para o construtor. Então, esse sonhar ele está muito mais ligado à arquitetura, muito mais ligado a essa construção, como se fosse no papel, antes da construção original aparecer. Então, o primeiro é sonho, o segundo é você buscar por conhecimento. Então, só para dizer, na primeira fase da minha vida, quando eu conheci o Bill, eu atingi essa coisa chamada sucesso, quebrei e fiquei devendo mais de 1 milhão. E aí, em algum momento, alguém passou pela minha vida e mostrou que a saída para mim era a internet. E eu não conhecia nada de internet. Nada, nada, nada. Eu digo que nessa época eu tinha um notebook e eu dizia que era eu tinha a máquina de escrever mais cara do mundo. Os mais jovens não sabem o que é uma máquina de escrever, mas era uma coisa igual um computador. Só que o manual... Você colocava papel... para imprimir, né? Saiu não precisava imprimir, porque o papel saía, assim. E se ver, era mais avançado que o computador, porque ele já saía o papel impresso, né? Jovens vão ter que procurar num filme, no museu, para entender o que é isso. Mas, enfim... Wikipedia. Aí, uma das coisas que eu tomei uma decisão é de que eu ia aprender sobre tecnologia. E, às vezes, a gente olha para a estrada toda que falta, porque a gente não conhece nada, e às vezes a gente desiste. E o que eu tomei a decisão era que todos os dias eu ia aprender alguma coisa sobre tecnologia. E quando você toma uma decisão dessa, passou alguns dias, você já tem
um volume de conteúdo que dá para você se expressar, depois passa um pouco mais de tempo, você já tem um volume de conteúdo que dá para você trabalhar, e aí depois passa um monte de tempo, você tem conteúdo que você consegue montar estratégias baseado no conhecimento que você tem de tecnologia. Então, isso para dar um exemplo de busca por conhecimento. Mas existem outras áreas que a gente também precisa buscar por conhecimento, né? Na área da comunicação, área dos relacionamentos, porque se você quer empreender, você não vai conseguir fazer isso sozinho. O Érico tem uma frase que ele diz: quem tem pressa vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. Então você precisa decidir se você quer ter pressa ou se você quer ir longe, né? Então a busca pelo conhecimento, ela é ampla, ela precisa contemplar algumas posições. Depois a gente tem o poder da associação, e essa é uma coisa muito poderosa. Então existem associações que a gente faz. Então, por exemplo, eu estou indo amanhã para os Estados Unidos, porque eu fui aceito num mastermind de um dos maiores empresários dos Estados Unidos. Então, estar com ele significa que eu posso pegar o nível de sucesso dele e trazer para a minha vida. Eu faço parte de outros masterminds também aqui no Brasil, e a grande riqueza desse mastermind é você fazer uma associação para cima, no sentido de pessoas que estão fazendo mais sucesso que você, e você vai lá e você pega as migalhas que caem da mesa deles, né? E você usa isso, mas você também tem uma associação, que eu chamo mais de uma associação lateral, onde você vai pegando pequenas práticas de pessoas que estão no seu nível de negócios, ou até abaixo de você, do ponto de vista de tamanho, né? Mas que você pode pegar aquela prática e incorporar ao seu negócio, ou melhorar ou acelerar a sua velocidade. Então, a associação ela é poderosa por isso. Depois a quarta chave é uma chave que é mágica, que eu chamo a chave da plantação. E ela é mágica mesmo, porque uma das coisas que eu aprendi é que eu planto, se eu quiser colher, eu preciso estar disposto a plantar. E eu tenho uma frase de um dos meus mentores, né, que ele diz assim: só um fazendeiro maluco não planta em tempos de necessidade. E ele dá o exemplo de um fazendeiro que, por exemplo, devesse 100 mil reais. Ele tem 100 mil reais para pagar, e ele seria maluco se ele plantasse o equivalente para colher 50 mil, porque ele ia continuar em dívidas. Então ele tinha que plantar para colher, no mínimo, os 100 mil. E muitas vezes, como nós somos muito urbanos, nós não temos essa visão. Então, o que às vezes nós estamos fazendo é plantando na vida das pessoas. Como, por exemplo, aqui agora. Eu não sei quantas pessoas vão assistir essa entrevista, mas o que nós vamos estar fazendo é plantando uma semente na vida dessas pessoas. E um dos segredos que eu aprendi é que a gente planta daquilo que a gente quer colher. Se nós queremos fazer uma colheita financeira, nós vamos plantar na vida das pessoas, orientando, ensinando, às vezes até ajudando financeiramente. Se você quer fazer uma colheita na sua área de saúde, você vai ajudar as pessoas, às vezes indicando um hospital, um médico, um remédio, indo lá, suportando uma pessoa. Eu me lembro uma vez eu descobri que uma amiga minha, ela estava com câncer, e descobri, e ela precisava, tudo que eu podia fazer por ela, ela precisava de uma carona, que ela estava indo de ônibus pro Hospital do Câncer. E eu não sou médico, eu não tinha nada que eu pudesse fazer por ela que não fosse dessa carona. Então eu saio do meu caminho e levo ela e faço a minha plantação na área de saúde. São pequenos gestos que são simples, que às vezes eles ficam disfarçados em transformar a vida das pessoas numa coisa melhor, mas na verdade você está fazendo uma plantação na sua vida. E aí tem uma mágica, né? Você não sabe de onde você vai colher. Você não sabe. Às vezes é de um lugar, da pessoa que você menos espera, mas uma das coisas que eu posso garantir para você e para nossa audiência aqui é que não existe plantação sem colheita. Isso é verdade para o bem e isso é verdade para o mal também, tá? Então não existe plantação sem colheita. Por isso que, por exemplo, eu não tenho inveja dos que enriquecem fazendo uma má plantação.
sejam os ladrões, os políticos ladrões, não vamos colocar que todos os políticos são ladrões, mas os empresários ladrões, as pessoas que buscam um atalho e não o caminho, não se enganem. Aquilo que você colher, você vai plantar. Às vezes a gente olha as histórias muito de pertinho e a gente não percebe, mas se você pegar e falar, eu vou acompanhar a vida desse ladrão aqui, quero ver até onde ele vai. Pode olhar que em algum momento da história, em algum momento da trajetória dele, isso eu gosto dessa palavra ainda que as pessoas não conheçam, né? Às vezes é raro, é inexorável. Que traduzindo vai rolar você não querendo tem jeito, não tem não jeito. tem jeito. Então, eu gosto muito dessa regra da plantação. E o grande segredo que eu aprendi com o Bill, a última chave, é uma chave, é a mais poderosa, né? Que é o poder da palavra. Nós precisamos aprender a falar. Então, quando eu conheci o Bill, uma das coisas que eu descobri é que eu não sabia falar. Porque eu falava o que eu não queria, ao invés de falar o que eu queria. Então eu era uma pessoa negativa, então eu falava de como as coisas estavam ruins. Então, com o poder da minha palavra, as coisas continuavam ruins ou ficavam ainda piores por causa do meu poder da palavra. E o Bill ensinou que eu tinha que mudar o que saía da minha boca para falar o que eu queria e não o que eu não queria. E é curioso porque 99,99% da humanidade nunca ouviu falar disso, nunca ouviu, e não sabem falar. Então, as pessoas acabam achando até que tem algo de piedoso ou algo de compaixão no você falar em como a sua vida está difícil, em como as coisas estão ruins, em tudo que você por tudo de ruim que você está passando. Quando, na verdade, você, usando a chave número 1, você deveria sonhar e começar a falar daquilo que você está vendo no seu sonho como se já fosse realidade hoje. É como se eu saísse daqui para ir passar alguns dias no Rio de Janeiro, então eu já saio daqui com a visão de que eu vou estar no Rio, calor, praia, gente legal, então eu já saio. Eu não fico pensando no caminho, se eu bater o carro, e se o meu sem parar não passar no pedágio, e se eu pegar uma chuva na estrada, e se tiver uma greve de caminhoneiros e eles pararem tudo. A gente não tem uma atitude negativa, né, quando a gente tem um sonho desse, mas às vezes quando a gente pensa em construir uma nova carreira, de construir uma carreira de sucesso, aí a gente passa a ser mais negativo, a gente passa por causa do medo e outras coisas, mas enfim, essas são as 5 chaves. E você falou bem, eu acredito realmente nisso, assim, eu acho que pensamento é força, palavra é força, né, então o que você fala, o que você pensa, realmente tem uma energia, né, eu acredito nisso. E a outra questão que você falou que muitas vezes você fala coisas negativas, muitas vezes a gente vive numa sociedade que você tem que falar, dependendo de onde você, o universo onde você esteja, você tem que falar realmente coisas negativas para poder compor aquele universo, quer dizer, você tem que sair daquele lugar para poder trocar energia mesmo, né? Trocar, ir para um outro nível. Porque às vezes a pessoa, se você é muito positiva, as pessoas, dependendo de quais pessoas estão ao seu redor, falam assim, fulano, hein? Tá bem de vida, hein? Eu vou dar uma Não dica. Eu vou dar uma dica. Isso que você falou é muito verdadeiro. E o que o Bill ensinou? Se você tem amigos assim, muda de amigos. Exatamente. Porque, mas Jober, eu amo os meus amigos. E eu tenho que dizer para você, Lu, eu tenho amigos que eu amo até hoje. Amo, faz anos que eu não os vejo. Não foi minha escolha não estar mais com eles, foi uma escolha deles, porque nós estávamos lá juntos na pobreza, e eu tomei a decisão de construir o meu sucesso. Nesse primeiro momento a gente já se separou, porque aconteceu exatamente isso que você falou.
aquilo que era de positivo que saía da minha boca incomodava eles. E nós estávamos todo mundo junto lá na mesma situação. Por que eu estava falando daquele jeito? E aí eu aprendi uma coisa que o Bill ensinou. Fica quieto. Quando alguém, você às vezes, você está numa roda e as pessoas, está todo mundo falando negativo. E aí vem a minha dica, que eu falo coisa assim, sério? Me conta! Mas eu não concordo. Você não vai ver sair da minha boca coisas como é verdade ou eu continuar com essa história, porque eu estou absolutamente comprometido com o meu futuro. Então eu entendo isso que você falou, é absolutamente verdadeiro. Você fica parecendo um ET, mas você vai ter que aprender a vigiar sem ser arrogante, sem ser prepotente, sem querer ser professor dos seus amigos, só protegendo a sua mente, só protegendo o seu cérebro. E o jeito de você proteger, ninguém percebe. Se você ficar, sério mesmo? Eu vou compartilhar uma coisa com você, eu não acompanho notícias. Então, teve um atentado e teve uma coisa e você viu que o cara foi assassinado, eu não vi nada. Mesmo assim, eu fico sabendo, porque as pessoas comentam. E eu não dou, eu às vezes faço uma pergunta que é técnica, puxa vida, mas que tragédia, como que foi acontecer isso? E para mim, e a pessoa vai contar, e eu tudo fico nessa, não brinca, mas eu não entro na sessão da lamentação. O mundo está cada vez pior, se continuar assim, aonde o mundo vai parar? Eu não entro nessa sessão, sempre eu estou, como eu não sei de nada mesmo, eu posso estar perguntando, aí as pessoas falam. E quando você está numa roda que todo mundo é negativo, e você pergunta só, você está brincando, eles não percebem que você não está sendo... Irônico, nem nada. Não, não é nem irônico, tá? Você só, Sim, mas... quero concordar com eles, tudo bem? Eu não deixo eles perceberem, eu não quero ter um ar de superioridade, sabe? Como se eu soubesse de alguma coisa que eles não sabem, como se... E eu fico esperando a primeira oportunidade que eu vejo, o pessoal parou para respirar, eu gosto muito de fazer isso. Eu conto uma coisa engraçada e eu mudo o rumo da conversa. Faz sentido? É muito divertido você, porque se você estava lá num grupo de amigos conversando, e a conversa está negativa, com uma nuvem negra por cima, e você tem a oportunidade de trazer o sol para essa conversa, as pessoas nem percebem que foi você que fez aquilo, mas você está protegendo o seu cérebro e pronto, agora os seus amigos estão de novo numa vibração boa, estão de novo num bom caminho. Estão descontaminados, né? Estão se descontaminando, mas exige disciplina, perseverança, treino para você fazer isso, mas você vai se divertir. É uma coisa muito divertida. E ficar alerta, né, para não cair também. Né? Muito alerta. O começo foi muito difícil para mim. Hoje eu ainda tenho que ficar alerta, tá? Porque é da nossa natureza embalar numa coisa negativa. Você está brincando. Mas me conta, como que 6 tiros? Muito jovem, não acredito que uma coisa dessa aconteceu. E aí a gente entra nessa sessão novela das 8, né? Onde a gente fica falando no negativo. Então a gente, mesmo hoje, que eu considero que eu tenho uma mente alerta, como você falou, se eu não tomar cuidado, porque é da nossa natureza ser negativo, se atrair para o negativo, então a gente tem sim que vigiar, tem que prestar atenção, tá? É verdade, verdade. E, Jober, me diga, você conhece muito bem o mercado brasileiro quanto o mercado americano. E na sua opinião, quais são os pontos negativos e positivos do empreendedor brasileiro? Então você pode me chamar de um otimista incorrigível, e tudo bem, eu aceito, eu sou esse otimista incorrigível, eu com uma diferença das polianas, né? Eu provo o que eu estou falando, eu provo. Quando a gente fala do empreendedor brasileiro, comparando com o empreendedor norte-americano, nós somos 200 milhões de pessoas aqui e eles lá são 300 milhões de pessoas. Um país que tem um produto interno bruto, né? Então os Estados Unidos é aproximadamente 13 vezes mais rico do que o Brasil.
E eu sempre falo, porque às vezes a gente não consegue comparar isso no sentido de quantificar. Então você pega um policial brasileiro, você vê o nível de riqueza que ele tem. Um policial americano é 13 vezes mais rico. Você pega um professor brasileiro, você pega um professor americano, ele é 13 vezes mais rico. Sempre que a gente está falando, a gente está falando na média, não dos expoentes, né? Você não vai pegar o médico americano e comparar com o Pitangui, porque aí o Pitangui ele estaria na elite dos médicos americanos. Então, faz sentido aí, então, o que é ser 13 vezes mais rico? Isso por um lado. Por outro lado, o brasileiro tem o maior número de empreendedores na população. Então, na hora que a gente chega lá, nós temos um potencial não de sermos mais ricos em tamanho, porque se eles têm 100 milhões de pessoas mais do que a gente, grandes chances é que eles sempre vão ser mais ricos do que nós. Mas individualmente, nós podemos ter uma riqueza do tamanho da deles ou maior do que a deles, porque nós trazemos em nós essa gene empreendedora. O brasileiro gosta de empreender, seja a mulher que, além de um emprego, ela vende um cosmético no trabalho dela, ou ela faz uma outra atividade, ou as pessoas que têm um emprego em um negócio, mesmo que seja um negócio na linha do marketing de rede, ou marketing digital, o brasileiro ele tem um viés empreendedor maior do que o americano, e isso não sou eu que estou falando, qualquer pesquisa mostra isso. Então, primeira coisa que a gente tem a favor. Mas aí, a gente tem uma coisa que quem está nos assistindo agora deveria estar pulando da cadeira, porque nós temos a grande oportunidade. Imagine só se os nossos avós ou bisavós tivessem chegado nos Estados Unidos bem na época da corrida do ouro. Eles teriam tido a oportunidade de ficar multimilionários naquela época e nós seríamos herdeiros dessa herança. Eu vou falar aqui de São Paulo e as pessoas que estiverem assistindo no Brasil pensem no lugar aí na sua região, né? Imagine que o meu avô tivesse comprado um terreno na Avenida Paulista na época que ele era jovenzinho. Então hoje eu seria herdeiro de uma fortuna que estava lá na Paulista. Então, às vezes, a gente, quando olha para a história, a gente, puxa, eu queria estar na hora certa, no lugar certo. E aí eu quero falar para o empreendedor digital brasileiro. Nós estamos no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque o marketing digital, o empreendedorismo digital, ele chega com uma série de ferramentas para atender a pequena e a média empresa que nunca chegaram ao Brasil. Eu não consigo tecnicamente explicar isso aqui agora, por enquanto só leva por fé, acredita no que eu estou falando. Se você está assistindo isso aqui agora, porque eu estou indo para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos nós temos muitos empresários que conhecem essas técnicas, mas não conhecem essas técnicas pela internet. Então muitos empresários estão chegando. Aqui no Brasil, essas técnicas nunca chegaram e estão chegando pela primeira vez pela internet. Então, a pequena e a média empresa, eles estão vivendo no deserto. Eles vivem no deserto. E se você não acredita em mim, entra num shopping da sua cidade, começa a prestar atenção nas ruas na sua cidade, só olha para as lojas. Você vê uma loja aberta hoje e você vê uma loja fechada amanhã. Você entra num shopping que todo mundo, por hipótese, deveria fazer sucesso ali. Você vê uma loja aberta hoje e você vê uma loja fechada amanhã. E por que isso acontece? Porque só para falar de comércio, sem falar de outras empresas que a gente nem vê, porque estão lá dentro dos prédios, né? Eles precisam das ferramentas que agora estão chegando ao Brasil, assim como uma pessoa que está no deserto perdida precisa de água. Então, se você estiver nos assistindo e resolver falar assim, peraí, eu vou entrar nesse negócio de salvar a vida das pessoas. Começa no marketing, no empreendedorismo digital e você seja bem-vindo à vida de salvar a vida das pessoas. Às vezes salvar a vida literalmente, tá?
Porque tem muita gente que quebra e acaba se matando. Tem muita gente que quebra, que fica tão deprimido, tão doente, que acaba trazendo uma doença para dentro de si e morrendo. Então, quando eu falo de salvar vidas, eu não estou falando só do ponto de vista de imagem, não, eu estou falando verdadeiramente a gente pode estar falando de salvar vidas. E você imagina você chegar num lugar onde as pessoas começam a brigar para você. Não, não, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro. A única coisa que você vai precisar, primeiro, é aprender o que nós estamos falando aqui. Segunda coisa, aprender a explicar para as pessoas. E depois que você explicar, as pessoas vão correr atrás de você, porque elas precisam de você como quem precisa de água no deserto. E maravilha, Gilberto. E me diga uma coisa. Não sabia que era impossível e foi lá e fez. Essa frase, o que essa frase te diz? Eu vou dar um exemplo, né? Se você conversar com a maioria das pessoas, elas vão dizer que é impossível ensinar alguém a falar inglês em 8 semanas, que é aquilo que o nosso curso faz. As pessoas vão dizer que é impossível ensinar alguém a falar inglês em 8 semanas e pela internet. Então, tudo isso é impossível. E aí, o que eu respondo hoje desculpa, você chegou tarde demais. Agora eu já ensinei mais de 32 mil pessoas, eu não sabia que era impossível, agora eu já fiz. Agora é muito tarde para mim, né? Porque você falou da frase que o Érico sempre cita, né? E essa seria a sua frase, vamos dizer assim? Sabe qual é a frase que eu acho que... A gente vai mudando as frases, né? A gente vai mudando as frases, mas se você... Eu tenho uma frase que essa é a frase que eu vivo por ela. Eu vivo por ela, tá? A frase que eu vivo por essa frase é "The best is yet to come", que é o melhor ainda está por vir. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para qualquer pessoa que está nos assistindo, não importa o que aconteceu na sua vida até agora, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. E eu quero dizer isso para duas pessoas. Tem pessoas que já tiveram os melhores momentos da vida e quebraram, então elas acham que os melhores dias dela ficaram lá para trás. E eu quero dizer que não, os melhores dias dela estão à frente. Mas, Gilberto, eu estou com 80 anos, seus melhores dias estão à sua frente. É só uma questão de você decidir. Existem aquelas pessoas que nunca experimentaram a alegria de viver uma vida de abundância, uma vida de sucesso. Então, para essas pessoas eu quero dizer, o melhor ainda está por vir. E aí eu aprendi essa é demais. Então, hoje tenho que dizer para você que eu vivo o melhor momento da minha vida. O melhor momento da minha vida, quando eu olho para a construção, para o meu nível empresarial, para o tamanho dos nossos negócios. Nós temos mais de 100 empregados em 2 empresas, todas as empresas com grandes faturamentos. Uma delas eu nem vou, né? Ela cresce, todo ano ela cresce, e eu não faço nada lá. Então eu tenho que dizer, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Se a gente vai para aquela rodinha daquelas pessoas, lembram? Você lembra daquela As rodinha? O que as pessoas estariam... O que elas estariam dizendo? Cuidado! Maior a altura, maior o tombo. Cuidado, tudo que sobe desce. E eu quero dizer que essa é a grande frase para mim, Gilberto. Não importa quão bem as coisas estejam, o melhor ainda está por vir. Significa que a gente não vai ter lutas? Eu não disse isso. Significa que a gente não vai ter que superar os obstáculos? Eles estão aí para a gente superá-los e para a gente crescer. Mas não importa se você nunca viveu dias de abundância, se você já viveu dias de abundância ou se você está vivendo dias de abundância. Só uma frase, o melhor ainda está por vir. Maravilha. E o que é ser líder? Ser líder é fazer o que for necessário. Ser líder é ser ferozmente leal.
ferozmente leal. Ser líder é brigar pelo certo, quando às vezes o mais fácil é encontrar um caminho que acomode as coisas. Ser líder é fazer primeiro. Ser líder é liderar pelo exemplo. Ser líder é ter coragem. E ser líder é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a humanidade está esperando ser liderada. Ela está esperando ser liderada. E às vezes você vai liderar pessoas que depois vão te passar à frente. É lindo isso, tá? Não tem nenhum problema com isso, não. Às vezes o que você faz no caminho da liderança é que você abre uma porta para alguém. Mas para mim, o que é muito impressionante no caminho da liderança, vamos imaginar que você quem está nos assistindo agora, tome a decisão de ser um empreendedor digital. E aí você vai fazer a sua primeira ação e a primeira pessoa se inscreveu na sua lista. Ela agora está na sua lista para receber os seus e-mails. Parabéns, agora você é um líder. Você tem uma pessoa que está te seguindo. Então, o chamado da liderança, ele é um chamado gigantesco, é um chamado que exige responsabilidade. E aí eu quero dar alguns exemplos práticos a esse respeito. Eu, por exemplo, quem não for meu amigo no Facebook hoje, eu não consigo aceitar, porque eu passei a barreira dos 5 mil amigos, cheguei nos 5 mil amigos. Então, às vezes alguém cancela uma conta, às vezes alguém deixa de ser meu amigo, e aí eu consigo colocar uma ou outra pessoa ali. Mas eu cheguei. Então, eu tenho 5 mil amigos. Quando você tem 5 mil amigos, e eles são do mundo todo, né? É claro que a maior parte do Brasil você tem gente de todo tipo. E eu vejo as pessoas brigando no Facebook. Então, nós acabamos de ter um período de eleição. Eu vi pessoas que nunca mais vão se falar. Elas não vão se falar mais, porque tem gente que já passou as eleições e as brigas ainda não acabaram. Se você olhar no meu Facebook, você não sabe em quem eu votei. Você não sabe o que eu acredito. E eu não estou fazendo o contrário do que o hino nacional diz, verás que um filho seu não foge à luta. No meu círculo, onde eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas e explicar, elas sabem em quem eu votei, e eu até recomendei que elas votassem em quem eu votei também. Mas publicamente eu não fiz isso. Então, ser líder é guardar as minhas dores para mim. Então eu não vou até o Facebook e eu vou colocar lá, o dia hoje está uma droga e só começou. Eu vejo as pessoas fazendo isso, né? Porque quando você tem um amigo no Facebook, e ele te aceitou, você é um líder. E eu vejo as pessoas fazendo cada atrapalhada no Facebook, perdendo amigos, perdendo emprego, perdendo a imagem, Então, a tecnologia trouxe isso, porque às vezes a gente exercia uma liderança na nossa comunidade, porque às vezes a gente era de um grupo de 5 amigos, e vamos dizer que a gente estivesse aqui no meio, tinha 2 que eram mais líderes, mas tinham esses 2 que a gente liderava mais. Então, a gente sempre foi um líder. Podia ser um líder maior, um líder menor, mas a gente sempre teve esse chamado da liderança dentro de nós. E eu gosto de falar do Facebook por isso, né? Eu vejo, às vezes, tem pessoas que têm 500 amigos, tem pessoas que têm 300 amigos, tem pessoas que têm 1000 amigos. Então, aquilo que você posta lá, aquilo que você escreve lá diariamente, ele dá a direção de quem você é. E está dando uma direção para os seus amigos seguirem. É a primeira vez que eu falo disso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com essa questão da liderança. É muito importante isso. E você acha que um líder, ele já nasce líder ou ele pode se tornar um líder? Eu não sei se alguém já nasce líder. Eu, pessoalmente, eu acho que não, entendeu? Porque, seja lá no momento que a gente nasce, né? A gente nasce careca, pelado e sem dente, né?
Então, nessas condições, a gente não está em condição de liderar ninguém, né? Mas eu acho que a gente vai sendo forjado líder ao longo do processo. Alguns com mais facilidade, porque às vezes a gente vem de pais que já são líderes. Então, os meus filhos têm sido preparados para serem líderes. E eu vejo que eles exercem a liderança deles, seja numa sala de aula na escola, seja no grupo de amigos, e eles lideram e são liderados. Não é porque são meus filhos que eles são os líderes máximos dos grupos que eles frequentam, absolutamente, mas eu desenvolvo neles essa capacidade de liderança. E aí eu tenho que falar por mim, né? Se você estudou comigo ali pela 5ª série, até a 7ª, 8ª série, assim, ó, grandes chances existem de você não lembrar de mim. Tem pessoas que eu falo, estudei com você. Aonde? As pessoas não lembram de mim, porque eu era invisível dentro da sala de aula. Eu era absolutamente invisível. E hoje eu tenho 5.000 pessoas no Facebook, tenho o meu canal no YouTube atingiu 1 milhão de views. Então, às vezes eu estou sentado numa mesa e alguém chega, você que é o Joubert? E eu, o que eu fiz de errado? Então, eu acredito que líderes são forjados, tá? Verdadeiramente eu acredito como prova disso. E não consigo provar que líderes nascem líderes, geneticamente falando. Não acredito. Não consigo provar isso, tá? Tá ótimo, Joubert. Adorei. Adorei o nosso papo. E pegando a frase, né, do não sabendo que era impossível, foi lá e fez, é mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu falei, será que o Joubert me concederia essa entrevista, esse bate-papo? Ah, mas o Joubert, né? É o Joubert, o Indiana Jones, né? Mas aí eu pensei, não, vou tentar, quem sabe ele tem um espacinho na agenda dele e me concede essa entrevista. E aí, estamos aqui, não é? Lu, eu não sou uma pessoa difícil, eu tenho paixão por colaborar, por ajudar as pessoas, tenho paixão mesmo, isso está no meu DNA. Então, às vezes eu tenho um problema de agenda, e às vezes minha mulher briga comigo, os meus colaboradores falam, então essa semana, por exemplo, foi uma semana onde eu passei falando com muita gente que não tem nada a ver com o meu negócio, não tem nada a ver comigo, eu não ganho nada com o sucesso deles, né? Então, se você fizer mais sucesso ou menos sucesso naquilo que você vai fazer agora, não muda nada a minha vida. Mas eu acredito naquilo que eu estou ensinando, eu acredito em implantar na vida das pessoas. Eu verdadeiramente acredito nisso. Mas eu tenho um prazer por trás disso. Eu amo ver as pessoas terem sucesso. Amo. Às vezes acontece uma coisa, eu tenho pessoas que vão me procurando no caminho de ter sucesso, e depois que elas chegam lá, elas param de me procurar. E eu não fico magoado, chateado com isso, porque eu sei que isso faz parte do sucesso. Só significa uma coisa, que ela está ocupada, entendeu? Que ela está ocupada lá, tendo os mesmos problemas que hoje eu tenho. Problema de agenda, não consegue encaixar um horário. Então, nós estamos aqui, trabalhando num sábado de manhã, né? Então, é a nossa escolha de fazer a vida das pessoas melhor, usando o tempo que a gente tem, né? Então, é uma alegria mesmo a gente estar aqui, a gente poder fazer isso, tá bom? Tá ótimo. E você quer deixar alguma mensagem final para quem está assistindo esse vídeo? Aquilo que a gente disse, só para reforçar e terminar com essa frase: não importa aonde você está, na vida não importa, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. And God bless you. Deus abençoe cada um de vocês. Maravilha, Joubert. Adorei nosso papo, muito legal mesmo. Espero que você aí que esteja assistindo esse vídeo também tenha gostado. E quero aqui dizer que eu tenho aqui o livro do Joubert e recomendo. Tá? Não sou afiliada, não estou ganhando nada, mas de fato Obrigado. Gostei muito e recomendo. Obrigado. Tá bom? Um grande abraço, e se você quiser,
Se gostou, curte, dá um like e comenta aqui embaixo, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Até.